Fala galera, tudo certinho com vocês? Carlos Souza aqui, trazendo mais um vídeo no canal Nerd Oji-san. E hoje eu vou falar sobre um dos mangás que pra mim é um dos maiores mangás dessa geração, que é Oyasumi Pum Pum, ou Boa Noite Pum Pum aqui no Brasil. É um mangá seinen do autor Inio Asano. E hoje eu vou contar pra vocês 5 motivos pra você começar a ler esse mangá hoje. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve se você ainda não é inscrito, certo? Ativa o sininho das notificações pra poder não perder os próximos vídeos, que eu vou estar trazendo sempre vídeos pra vocês aqui de mangás e animes, pra você não perder nada, valeu? Então, vamos lá. O primeiro motivo é a arte. Se você está procurando um mangá com um estilo mais realista, então é mais comum você encontrar no gênero seinen, certo? E em Oyasumi Pum Pum, realismo é o que não falta. O autor Inio Asano, ele não poupa esforços, certo? No que diz respeito a sombreamento, detalhes. Na obra também tem muito scenario porn. Caso você não conheça essa expressão, scenario porn, vamos dizer que é aquela expressão usada nos desenhos de cenários que são tão lindos, são tão incríveis, tão detalhados, que é como se fosse uma experiência artística excitante ao olhar. Outro ponto muito positivo também na arte de Oyasumi Pum Pum são os enquadramentos, né? Ou seja, às vezes a gente vê numa página uma sequência de cenas e enquadramentos tão bem feitos que é como se você estivesse vendo movimentos naquela página. A leitura fica mais dinâmica, fica mais interessante, você fica mais empolgado e sem perceber você já acabou lendo um capítulo 2, 3, 4, cara. O segundo motivo para você ler Oyasumi Pum Pum é o simbolismo presente nesse mangá, que assim, é uma coisa totalmente diferente. Um grande exemplo disso é o próprio Pum Pum, que é retratado por um pássaro. O Pum Pum, ele é um ser humano como qualquer outro. Ou seja, essa obra, ela fala do mundo como ele realmente é, não tem nada de fantasioso. As pessoas lá no mangá, os amigos dele, todas as pessoas veem Pum Pum como se fosse um ser humano. Só que o autor resolveu retratar esse personagem como se fosse um pássaro, da mesma forma a sua família, para de certa forma a gente se identificar, a gente poder ter a oportunidade de se colocar no lugar daquele personagem. Essa obra, ela tem um simbolismo tão presente que às vezes você até se confunde se aquilo que você está lendo ali, se você está vendo ali é verdade ou não. Oyasumi Pum Pum se passa num mundo comum como o nosso, não tem nada de elementos fantásticos, nem coisas de magias, nada. É um mundo real. Só que o simbolismo às vezes faz a gente pensar, porra, será que eu tô lendo uma história de fantasia? Mas, na verdade não é isso. A intenção do autor é fazer com que a gente até consiga compreender algumas coisas de um modo mais fácil, porque tem uma complexidade muito grande nessa obra. Então o simbolismo, ele ajuda muito nesses momentos. Até também para você poder compreender o ponto de vista do protagonista, porque a gente vê a obra Oyasumi Pum Pum praticamente toda do ponto de vista de Pum Pum. Tem pensamentos de uma criança que é meio complicado de traduzir. Todo mundo aqui já foi criança, então a gente sabe do que a gente está falando. Então o que é que o autor fez? Ele utilizou simbolismos para poder a gente compreender melhor esse mundo, compreender melhor o pensamento de uma criança, o que é que ela entende das coisas que ela está vendo, seja na escola, seja interagindo com seus amigos. E através de uma entrevista que a gente vê também do autor, ele explica que esse foi um recurso que ele utilizou também para atrair mais pessoas, para atrair um público maior, porque a gente está falando de um mangá seinen que não tem nada de luta, não tem magia, não tem aquela coisa que a gente gosta de ver pra caramba nos mangás shonen, então fica muito complicado de você atrair um público onde no mangá a história fala sobre coisas do cotidiano. Então esse foi um recurso que ele acabou utilizando para poder conquistar as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, e foi algo que deu muito certo. O terceiro motivo pra gente querer ler Oyasumi Pum Pum é que você se identifica logo de cara com o personagem. Logo ali no começo do mangá, a gente vê Pum Pum criança na escola enfrentando um drama que a gente conhece muito bem. Eu acho que praticamente todo mundo na vida passa por isso pelo menos uma vez, que é uma decepção amorosa. Tem uma garota que está se mudando da escola e a garota que ele gostava, só que na verdade tem meio que uma confusão ali, ele meio que confunde amor com outro sentimento, porque ele só teve um único contato com essa garota e foi meio que por ele estar no lugar errado, na hora errada, e ele acabou interpretando uma coisa meio diferente ali. Então foi uma confusão que ele fez, mas que através disso ele decidiu que ele gostava daquela menina, e ele ficou bastante deprimido ao ponto de não querer ir para a escola por causa dessa situação, de a menina ir embora e tal. E dali você já percebe que o mangá vai mostrar para você várias outras situações onde a gente já passou e a gente acaba se identificando também. Então esse é um convite que o mangá faz para você querer conhecer a história do Pum Pum e também de outros personagens que ele interage, os amigos ali da escola e outros que a gente vai conhecendo no decorrer da jornada. Então é uma identificação quase que instantânea ali com o protagonista.
O quarto motivo para você querer ler Oyasumi Pum Pum são as escolhas. Você vai percebendo que as escolhas que são feitas no passado podem mudar para sempre o futuro de uma pessoa, seja para melhor ou seja para pior, certo? Então isso é uma coisa que a gente também acaba se identificando muito, ou seja, quem nunca se arrependeu pelo menos uma vez na vida de ter feito uma escolha errada, principalmente quando essa escolha foi dos tempos da infância, daquele tempo da escola, quando a gente deixou, sei lá, de tomar algum tipo de atitude. A gente vive de escolhas, a gente faz escolhas o tempo todo, sejam escolhas simples, com que roupa eu vou, ou sejam escolhas mais importantes com a pessoa que a gente escolhe para passar o resto das nossas vidas ali. O autor convida a gente a fazer essa reflexão através desse personagem e de outros personagens também. E é daí que a gente lembra daquela máxima, né? Se eu pudesse voltar no tempo. Então tem tudo a ver com esse mangá e você com certeza também vai se identificar com isso. Vai ter cenas que você vai estar lendo ali, poxa, eu também passei por isso, velho. Eu tive uma situação assim, que eu queria ter feito desse jeito, acabei não fazendo, me arrependi depois, mas já passou, não tem mais volta. Quinto motivo para você querer ler o mangá Oyasumi Pum Pum é a profundidade da obra. Oyasumi Pum Pum fala sobre a vida como ela é, ou seja, ela mostra a jornada de um ser humano desde a infância até a idade adulta, onde sua vida foi moldada pelas escolhas que ele fez. E é nesse cenário que a gente é convidado a refletir sobre nossas próprias escolhas. E além disso, outros temas também do cotidiano são retratados nessa obra. Temas que acontecem todos os dias, o tempo todo, com várias pessoas pelo mundo, com suicídio, com violência familiar. Mas esses temas, eles não são simplesmente jogados na história para poder chocar o leitor e tornar o mangá, vamos dizer assim, mais fácil de vender. Não, não é só por isso. É porque essas coisas realmente acontecem, faz parte do cotidiano. Está se tratando de um mangá onde mostra a vida como realmente ela é, a vida nua e crua, sem disfarce, sem firula, sem rodeio, sem enfeite. Então a gente, no caso, precisa de certa forma ver esse tipo de coisa, porque senão a história ela não fica convincente, a história ela fica uma história vazia. Muitas vezes esses assuntos eles não têm a devida atenção, eles são deixados de lado, acaba virando um tabu, porque cada um já está preocupado demais com sua própria vida para ficar dando atenção a esse tipo de coisa, porque não são assuntos fáceis de lidar, não são situações fáceis de resolver, porque é coisa que acontece desde ali dos inícios dos tempos, mas que um dia tem que acabar, porque a gente precisa de uma sociedade melhor, não está fácil viver nesse mundo. E essa é uma outra mensagem também que o autor quer passar. A gente percebe a trajetória ali dos personagens e suas dificuldades, seus dramas pessoais, não apenas do Pum Pum, mas de outros personagens que a gente vai conhecendo também. E assim somos nós, cada um de nós temos uma história para contar, temos os nossos dramas, nossos problemas, nossos momentos bons e ruins. Então assim, o Oyasumi Pum Pum é um mangá que é muito visto por uma história depressiva, um mangá depressivo. Realmente, ele é um mangá pesado, talvez algumas pessoas sensíveis a esse tipo de assunto não se sintam bem lendo esse mangá, mas é uma obra super recomendável se você gosta de fazer esse tipo de reflexão, ou você quer uma história, vamos dizer assim, mais realista, mais pé no chão, fugir dos shonens de magia ou de pancadaria. Então, Oyasumi Pum Pum é super recomendável. Eu espero que você goste dessa leitura e espero que você tenha gostado desse vídeo também. Se não gostou, não tem problema também, tá tudo certinho, tá? Dá aquela curtida massa, deixa esse comentário aí pra gente interagir e até o próximo vídeo, valeu? Um forte abraço e boa noite, Pum Pum.